Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Entre, fique à vontade. Neste exato momento, nós estamos dentro da nossa igreja online. Sim, eu sempre começo o culto frisando isso, deixando isso muito bem claro. Não é como se nós estivéssemos numa igreja, não, tá, povo de Deus? Nós estamos dentro de uma igreja virtual. Por favor, abra o seu coração, prepare a sua Bíblia. Isso é o mais importante de tudo. Abra o seu coração, não permita que nada lhe atrapalhe. O culto tem 30 minutos apenas. Abra o seu coração, prepare a sua Bíblia, pois eu tenho certeza que através dessa palavra que o Senhor nos deu, Deus vai abençoar a vida de forma extraordinária, tá certo? Prepare o seu copo com água, daqui a pouco nós vamos formar uma corrente de oração e eu tenho certeza, não é dúvidas, não, certeza, plena convicção de certeza, perdão, não há dúvidas, plena convicção de certeza que através desta oração o poder de Deus, a mão de Deus vai se estender até a tua vida e te ajudar naquilo que você mais precisa. E onde você está, diga glória a Deus. Nós sempre usamos o copo com água, pedimos a Deus que essa água se transforme num santo remédio, que o doente seja curado, que o cativo seja livre, seja liberto, que toda opressão saia, que toda maldição seja quebrada em nome do Senhor Jesus, tá certo? Deixe o seu pedido de oração com fé, pois enquanto você está aqui conosco, a sua casa, o seu local de trabalho, se de repente você nos assiste, no seu local de trabalho está sendo transformado num santuário para Deus, tá certo? Já abra a sua Bíblia, perdão, no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, verso 17. Eu peço, por favor, deixa o seu like, nos ajude a evangelizar aqui dentro do YouTube. Deixa o seu like se ainda não deixou. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pois eu tenho certeza que esse canal será um canal de bênçãos na tua vida. Efésios capítulo 4, antes de entrarmos na mensagem, me permita fazer uma rápida oração. Por favor, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que a tua presença venha estar conosco, Pai. O Senhor diz na tua palavra que aonde estivessem dois ou mais reunidos na tua presença, o Senhor se faria presente. Aqui somos bem mais do que dois ou três, então se faça presente, mesmo que virtualmente estamos juntos. Então fala conosco, Pai, e o teu nome será glorificado. Pedimos a tua bênção pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estar na tua presença. Glória a Deus. Efésios 4, verso 17. Preste atenção, gente maravilhosa. Tenha um entendimento de que Deus, Ele deseja ter um relacionamento profundo com você. Deus, Ele deseja que você o conheça na sua plenitude. E uma vez conhecendo Deus na sua plenitude, na sua magnitude, tudo na nossa vida muda. Esse é um fato importantíssimo. Tudo na nossa vida muda. Se nós dizemos que conhecemos a Deus e a nossa natureza não foi transformada, a nossa vida não foi mudada, e essa mudança acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Muitas pessoas, quando entregam a vida para Jesus, entregam querendo mudanças de fora para dentro. Sim, Deus abençoa a nossa vida, mas o ponto aqui não é esse. A mudança que nós estamos falando é a principal, não é a mudança material. Repito, por favor, não nos interprete mal. O Senhor nos abençoa, o Senhor estende as mãos, o Senhor se revela, Ele faz milagres acontecer. Mas eu estou falando da mudança principal na vida do cristão, que é a mudança de dentro para fora. Essa é a mudança característica de que mostra que realmente nós conhecemos o Evangelho de Cristo de verdade. Ora, se não houve essa mudança interior, repito, que acontece de dentro para fora, significa dizer que nós não conhecemos o Evangelho, mas sim mais uma religião. O religioso é aquele que decora, né, uma religião, um dogma,
mas não há uma mudança interior, uma mudança de caráter, uma mudança dentro dele, uma mudança dentro dela, e é isso que Cristo nos chama. Você quer ver um exemplo simples? Você lembra da mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério? As pessoas vieram apedrejá-la. Na lei de Moisés, a pessoa que fosse pego em flagrante adultério teria que ser morto a pedradas, né, apedrejado. E as pessoas estavam ali para condená-la, né? E Jesus, num ato de amor, falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós conhecemos a história. Todos soltaram aquelas pedras e Jesus falou para aquela mulher: olha, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vá, porém vá, e não peques mais. Jesus mostrou ali o amor pelo pecador, mas a repulsa pelo pecado. A partir do momento que nós temos essa experiência com Cristo, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós temos que seguir esse vá e não peques mais. Ou seja, acontece dentro de nós uma mudança à nova natureza. Nós temos que nos revestir de uma nova criatura. Eu não posso mais ser o mesmo Rodrigo. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Tá fácil de entender, gente maravilhosa. Ele continua dizendo assim, olha que coisa importante. Ele diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha que coisa interessante, gente maravilhosa. Muitas pessoas querem Jesus, mas não querem mudar. Querem salvação, mas não querem transformação. A palavra cerne do Evangelho, a palavra principal do Evangelho é arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ele está dizendo aqui, não vivam mais como vocês viviam antes. Eu preciso ter um entendimento que eu não posso mais viver da forma que eu vivia no passado, pela vaidade dos meus próprios pensamentos, como as pessoas no mundo vivem. As pessoas vivem pelo que dá na telha, o que dá na cabeça eu faço, eu quero, então eu vou fazer. Veio na minha cabeça, deu vontade, eu vou fazer, sem nenhum pingo de ressalva ou de preocupação. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, eu não posso agir mais dessa forma. Nós pensamos, espera aí, se eu fizer isso, eu vou agradar ao meu Deus ou eu vou desagradá-lo? Lá no livro de Timóteo, se eu não me engano, não precisa abrir, depois você lê em casa, anota para depois você ler com mais tempo, até porque a palavra é Efésios. Mas se não me falha a memória, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, o seu obreiro, ele diz, olha, o soldado em serviço não se embaraça, não se envolve com as coisas dessa vida, antes o seu prazer está em satisfazer aquele que arregimentou, ou seja, a pessoa que entregou a vida para Jesus não está mais preocupada em se envolver com as coisas desse mundo. Mas o seu prazer está em satisfazer aquele que o arregimentou, é Cristo, aquele que o chamou. Por favor, tá, gente? Eu não estou falando aqui de religiosidade, que você vai entrar numa bolha, você não vai falar mais com ninguém. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é você ter entendimento que nós vivemos num mundo podre, num mundo sujo, mas nesse mundo escuro, podre, nesse mundo de trevas, você foi chamado para ser luz. Diga glória a Deus aí onde você está. Nesse mundo podre de lama que nós vivemos, de corrupção moral que nós vivemos, você é um homem limpo, você é uma mulher limpa. Pode ter pessoas podres do seu lado, mas você permanece limpo, porque você foi lavado no sangue de Jesus. Então, o primeiro passo da pessoa que deseja conhecer a Deus de verdade. O primeiro passo da pessoa que deseja ter um encontro com Deus de verdade, que é ter Deus na sua vida de fato e de verdade. Ele e ela, perdão, não vive mais sobre a vaidade dos seus pensamentos. Ele pensa, não, isso agrada a Deus, não agrada, então eu não vou fazer. Isso aqui agrada a Deus, agrada. Então é isso que eu vou lutar.
para fazer. Ele continua dizendo, versículo 18, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqui, meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo nos ensina uma lição tremenda. O pecado, ele endurece o coração. E uma vez com o coração endurecido, ele diz aqui que nós passamos a viver uma vida alheia à vida de Deus. Nós passamos a ter a nossa mente obscurecida. Ou seja, aquilo que antes pesava, hoje não pesa mais. Aquilo que antes nos incomodava no que se diz respeito a pecado, hoje já não incomoda mais. Nós temos que vigiar profundamente, para não estarmos dentro, entre aspas, de uma igreja, para dizermos que somos cristãos e termos uma vida completamente distante da vida de Deus. Ele diz aqui, tendo o seu entendimento obscurecido. Tem pessoas que estão com a mente completamente obscurecida. Aí ele continua dizendo, separados da vida de Deus. Ora, uma vez separados da vida de Deus, nós somos alvos completamente fáceis para que o mal venha dominar a nossa vida. Por isso que a todo instante, a todo momento, você tem que estar preocupado. Peraí, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou realmente trilhando o caminho da verdade ou será que eu me tornei um mero religioso? Pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não estou falando aqui de religiosidade, não nos interprete mal. Eu não estou aqui falando de você entrar numa bolha religiosa e a partir desse momento você viver de forma lunática, religiosamente falando, não, mas eu estou falando do cuidado espiritual, de você ter um entendimento de que para que Deus venha fazer morada dentro de você ter um entendimento de que se você deseja que a presença de Deus faça parte da sua vida, você tem que trilhar um caminho, não um caminho pelo que você quer, não um caminho, que você quer, que você acha, ou que nós queremos, ou que nós achamos, não, mas o caminho que a palavra de Deus nos exorta a trilhar. Tá fácil de entender, gente maravilhosa. Tome bastante cuidado com isso. Repito, Cristo nos chama para uma nova vida. Você quer ver Deus de fato e de verdade na sua vida? Você quer encontrá-lo de forma real? Então você precisa seguir essa palavra. Você precisa ter cuidado com o que há de mais importante. A gente vê as pessoas sendo enganadas de forma sorrateira. Você quer ver um exemplo simples? O meu WhatsApp sempre está disponível, né, para as pessoas nas redes sociais. A gente coloca, inclusive esse é o nosso número do nosso WhatsApp, se você deseja um atendimento, poxa pastor, eu queria tanto um atendimento, conversar, desabafar, por favor, nós estamos aqui à inteira disposição, né, DDD 84998983523, nós estamos aqui para te ajudar. Mas uma coisa que eu sempre observo, existem pessoas que entram em contato conosco e dizem assim, para você entender, pastor, tá aparecendo muita formiga na minha casa, o que isso pode ser, né? Pastor, hoje eu dormi e sonhei com uma cobra, sonhei, pastor, com uma larva saindo da porta da cozinha da minha casa, o que isso significa? A gente observa, gente, preste bastante atenção, isso é muito profundo. A gente observa as pessoas muito preocupadas com questões místicas e não se preocupa com o cerne, com aquilo que é de mais importante. Se eu estiver agradando a Deus, se eu estiver vivendo na presença de Deus, não importa se apareceu formiga na minha casa, se apareceu larva, com que eu sonhei ou deixei de sonhar, tá fácil de entender. Não importa se apareceu na porta da minha casa um sapo com a boca costurada, se alguém fez ali um trabalho, uma mandinga, né, uma quizira e jogou contra mim, não importa. Por quê, pastor? Porque o Deus que nós servimos é maior do que tudo isso. Tá fácil de entender, gente? As pessoas se preocupam com isso, é tanto que canais místicos é os canais que mais bombam na internet, é os canais que mais chamam a atenção. As pessoas estão mais preocupadas com misticismo do que preocupadas em agradar a Deus.
Tá fácil de compreender a diferença? Qual o significado? Eu sonhei com um homem que estava com uma capa preta com espada na mão. Meu Deus, o que isso significa? Eu quero lá saber o que isso significa. Eu quero saber que se eu agradar a Deus, quem quiser pode fazer o que for contra mim, eu não serei atingido. Aí onde você está, diga glória a Deus. Eu não estou preocupado com misticismo. Apareceu formiga na minha casa. Apareceu aqui um sapo com a boca costurada. Apareceu aqui um cachorro do nada uivando contra mim. Gente, pelo amor de Deus, sejamos cristãos maduros. Sejamos cristãos maduros. O cristão maduro não está preocupado com misticismo. O cristão maduro está preocupado com isso daqui. Eu nasci de Deus. Eu estou sendo uma nova criatura. Tá fácil de entender, gente querida? Eu estou sendo um novo homem para Deus. Eu estou sendo uma nova mulher para Deus, porque se eu me tornei uma nova criatura, é tanto que o título dessa mensagem é a nova natureza. Se eu estou agradando a Deus, pode quem quiser fazer a quizumba que for contra mim. Pode quem quiser me desejar o mal que for para mim, inveja, olho grande, bruxaria, pode fazer o que for. Não vai me atingir. Por quê? Porque eu estou dentro do santuário do Altíssimo. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Eu estou dentro do santuário de Deus, como está escrito no Salmo 91. E dentro do santuário do Altíssimo não existe magia para me atingir. Tá fácil de entender? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Pode vir a mortandade que assola ao meio-dia, pode vir o terror noturno, pode vir a peste que se propaga nas trevas, pode vir a peste, pode vir o que for, não vai me atingir. Por quê? Porque eu estou dentro do santuário, do esconderijo do Altíssimo. Inclusive, gente maravilhosa, escreve aqui nos comentários, no ato de fé, a minha vida está no esconderijo do Altíssimo. Por favor, escreva aqui no ato de fé, gente maravilhosa. Um minutinho, por favor, interaja conosco aqui nesse culto abençoado. Interaja conosco, a minha vida está no esconderijo do Altíssimo. Escreve aí, por favor, nos comentários. E se a nossa vida está no esconderijo do Altíssimo, não importa com o que eu sonhei, se apareceu formiga, se apareceu um sapo, se um cachorro uivou. Tá fácil de entender, gente maravilhosa? A gente vê as pessoas numa preocupação muito grande com coisas místicas, onde a preocupação maior deve ser: eu abandonei a vida velha, eu abandonei as coisas erradas, eu parei de agradar o mundo, eu abandonei a velha natureza, eu estou sendo um homem que está lutando para agradar a Deus, eu estou sendo uma mulher que está lutando para agradar a Deus. Esse é o cerne da questão. Aí onde você está, diga glória a Deus. Escreveu: a minha vida está no esconderijo do Altíssimo. Gente, aproveita, por favor, se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, gente maravilhosa. Ativa as notificações para todas as vezes que nós enviarmos uma oração, entrarmos aqui ao vivo, você ser notificado e participar conosco. Eu tenho certeza que esse canal será um canal de bênção. Gente maravilhosa, se não preparou o copo com água, prepare. Daqui a pouco nós vamos clamar. Toda a maldição será quebrada e a bênção de Deus repousará sobre a sua vida. E, gente maravilhosa, rapidinho, por favor, me permita aqui pedir o seu socorro, a sua ajuda. Gente maravilhosa, em nossa igreja nós temos o nosso ministério, a nossa igreja. Todos os meses, gente maravilhosa, nós fazemos trabalhos sociais da nossa igreja. Temos aqui a nossa igreja online, mas temos a nossa igreja física. Fazemos trabalhos, gente, nos lixões, distribuindo cestas básicas, como você pode observar nas imagens. Fazemos trabalhos no sertão nordestino, no meio do sertão seco, aonde ninguém vai. Nós estamos lá entregando cestas básicas, como você pode observar nas imagens. Fazemos trabalhos com moradores de ruas, ajudamos mães que têm filhos. Por exemplo, tem uma família de uma mãe, de uma moça, uma mãe que perdeu o marido veio a falecer e ela tem 5 filhos.
nós ajudamos com cestas básicas, com fraldas. E é uma luta tão grande, gente. Por quê, pastor? Porque sozinho nós não temos vencimento, não conseguimos dar conta. Tanta gente para ajudar. Então, você que pode nos ajudar, essa é a chave Pix da nossa igreja, é o nosso WhatsApp. DDD 84998983523. A Bíblia diz que Deus abençoa a alma acolhedora, aquele que dá com amor no coração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, com alegria no seu coração, se você puder enviar a sua oferta. De quanto, pastor? Pelo amor de Deus. Aí é você e Deus. Você que deseja se tornar um dizimista, um ofertante, inclusive, por favor, você que deseja ajudar a casa de Deus, se você não enviou, se já enviou, não precisa mais, tá, gente? Nos envie uma foto sua para a gente colocar em nosso memorial. Todos os meses nós fizemos um voto com Deus de subir um monte e clamar por cada coluna dessa obra, por cada pessoa que tem nos ajudado. Então nos envie a sua foto por esse mesmo WhatsApp. Nós vamos estar no monte clamando pela tua vida. É um voto que nós temos com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Mas, por favor, só faça isso se Deus tocar em seu coração. Tá certo? Tá bom? Essa é a chave Pix da nossa igreja. Por favor, sempre que enviar uma ajuda, se possível, nos envie o comprovante para a gente poder organizar a contabilidade da igreja. Tendo algum problema com uma instituição, com um banco, a gente poder comprovar que você enviou o seu dízimo, a sua oferta, a sua ajuda. Tá certo assim? Tá bom? Vamos continuar a palavra. Ele diz assim, versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O apóstolo Paulo, aqui movido pelo Espírito Santo, nos ensina que em Cristo nós aprendemos um novo modo de viver, né? A vida com Cristo é um eterno aprendizado. Você vai evoluindo o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, lembra que eu falo que o relacionamento com Deus é muito parecido com o relacionamento pais e filhos, marido e mulher, dando exemplo aqui de marido e mulher. É igual, por exemplo, o casamento. Por exemplo, eu juntamente com a minha esposa, nós estamos unidos, juntos, há 20 anos. Hoje o nosso relacionamento é muito diferente do relacionamento no início. Hoje eu consigo compreender a minha esposa pelo olhar. Ela não precisa falar o que ela está sentindo. No olhar dela, eu já sei se ela está feliz, se ela está triste, se ela está à vontade, se ela está apreensiva, se ela está desgostosa. A mesma coisa ela para comigo. Eu não preciso dizer para ela, Lauren, eu estou triste com isso, eu tô desgostoso com aquilo, eu estou feliz com isso. No meu olhar, ela já sabe. Por quê? Porque o relacionamento vai evoluindo, né? Vai sendo aprimorado. A mesma coisa com Deus, né? Ele diz aqui, ó, deixando de lado a velha natureza, né? Que se corrompe segundo os desejos enganosos. Então, nós vamos deixando de lado a velha natureza. O velho homem vai ficando de lado. O Rodrigo de agora é completamente do Rodrigo de 30 anos atrás, de 32, 33 anos atrás, quando conheceu o Evangelho. É outro homem, outra criatura. Eu não tenho mais os mesmos comportamentos de quando eu conheci a palavra de Deus. A mesma coisa vocês. E esse é o problema de muita gente. Tem pessoas que o ano se passaram e a pessoa continua trazendo para si a velha natureza, os velhos enganos. Ela era uma mulher ranzinza, conheceu a palavra de Deus, tantos anos se passaram e ela continua sendo a mesma mulher ranzinza. Ele era um homem ranzinzo, né, problemático. Passaram-se, um exemplo, 20 anos, os anos se passaram e hoje ele continua sendo o mesmo homem ranzinzo, problemático. Cadê a mudança? Cadê o abandonar a velha natureza? Tá fácil de entender, povo de Deus? É um processo. Você vai melhorando, não para os homens. É notório para os homens, mas você vai buscando melhorar para Deus. E isso vai fazendo com que o Espírito Santo vá te enchendo. Você vai transbordando do Espírito.
Você vai sendo um homem cheio da presença de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus. E óbvio, só tem interesse nisso quem tem compromisso com Deus. E infelizmente, poucos são os cristãos que têm compromissos com Deus. Muitos só querem compromisso com a bênção. Eu quero a bênção daqui, eu quero a bênção daquela, eu quero prosperar, eu quero que Deus coloque na minha vida o príncipe encantado, a princesa encantada, eu quero ficar rico, eu quero a minha casa própria, eu quero a cura. Nada de errado, tá, gente? A gente torce aqui para que você seja uma pessoa próspera, abençoada em todos os sentidos e aspectos. Aliás, eu oro a Deus todos os dias pedindo que o Senhor te abençoe em todas as minhas orações, mas o mais importante não é isso, é o que eu quero que você entenda. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus. É essa mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá fácil de entender? Para nós terminarmos, ele diz assim, versículo 24, ele diz: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O Senhor nos chama a sermos revestidos de uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher. Um exemplo simples: você passa o dia todo na rua, labuta do trabalho, corre daqui para acolá. Quando nós chegamos em casa, tudo que nós queremos é tomar um banho, tirar aquela sujeira da rua, não é verdade? E colocar uma roupa nova, cheirosinha, não é verdade? De preferência que foi lavada com amaciante, aquele cheirinho bom. Sim ou não, gente? É isso que Deus espera de nós. Em conclusão, Efésios capítulo 4, o Espírito Santo, falando através da boca do apóstolo Paulo, nos chama a 4 coisas. Eu até anotei aqui para não me perder. Primeiro, abandonar o velho homem, ou seja, abandonar a velha natureza, nos tornarmos uma nova criatura. Segundo, renovar a mente. Hoje a minha mente é a mente de Cristo. O meu pensamento, em primeiro lugar, está em agradar a Deus. Eu tenho essa preocupação, eu estou agradando a Deus. Eu estou obedecendo a palavra do meu Senhor. Terceiro, viver de forma diferente. Eu não posso ser o mesmo Rodrigo do passado, de 34, 35 anos atrás, quando conheceu o Evangelho, uma nova criatura. E essa mudança, ela é evolutiva. Cada dia eu vou evoluindo cada vez mais. E quarto, revestivos da nova natureza. Eu preciso me revestir do novo homem, uma nova criatura. E aí você vai ver Deus de forma extraordinária na sua vida. Repito, Deus não nos chama para sermos crentes rasos. Deus nos chama para uma profundidade do Evangelho. Deus te chama para algo especial. Deus nos chama para algo extraordinário, mas para viver o extraordinário de Deus, eu tenho que me adequar a isso daqui. Então não se preocupe com o misticismo. Abandone o misticismo. Se preocupe com a palavra. Eu me arrependi, eu sou um homem arrependido, eu sou uma mulher lavada, eu tenho evoluído na presença de Deus, eu tenho caminhado na presença de Deus. Pelo amor de Deus, não estou falando de religiosidade, mas de vida com Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pegue nas mãos o copo com água, feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso eterno Pai, meu Deus, graças te damos por essa palavra, Senhor. Como é bom estar aqui, ouvindo a Tua voz, ouvindo, Pai, a Tua palavra. Toma, Senhor, o nosso coração nas Tuas mãos e nos ajude, Pai. Nos ajude a caminhar na Tua presença, nos ajude a fazer a Tua vontade, nos ajude a Te agradar, Pai. Pois uma vez Te agradando, meu Deus, entendemos, meu Pai, a Tua vontade. Uma vez te agradamos, entendemos o que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer um relacionamento raso, como o raso é o relacionamento de muitos. O Senhor quer algo profundo conosco.
como está escrito na tua palavra, que o Senhor venha tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração sensível à tua voz. Nessa palavra o Senhor fala sobre isso, que muitos perderam a sensibilidade, muitos não querem mais te ouvir, muitos não se preocupam mais em te agradar, estão preocupados com tudo e com todos, menos com o que há de mais importante, que é agradar a tua presença, agradar a tua vontade. Espírito Santo, meu Deus, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma em tuas mãos. Pedimos, Senhor, a tua bênção, pedimos, Senhor, a tua ajuda, pedimos, Pai, o teu socorro, o teu alento, pois reconhecemos que sem a tua presença nós não somos absolutamente nada. Meu amigo, minha amiga, seja abraçado, abraçada pela presença de Deus agora. Seja abraçado, abraçada pelo Espírito Santo agora. Ele tira de você toda insensibilidade à sua voz, o coração de pedra quebrado é removido e Ele coloca dentro de você um coração segundo a sua palavra, aleluia, um coração segundo a sua vontade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez cheios do teu Espírito, cremos, Pai, que toda maldição foi quebrada, cremos que todo mal bateu em retirada, determinamos que todo mal, em nome de Jesus, saia, vai embora, bata em retirada em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, toda maldição foi quebrada agora. Todo poder do inimigo foi desfeito. Todo poder das trevas foi eliminado da sua vida. Meu amigo, minha amiga, seja agora tocado por Deus. A tua vida agora é um canal desobstruído para que o poder, a bênção de Deus alcance a tua vida. Meu Pai, cura os que estão enfermos e precisam de cura, liberta os que precisam de libertação, abençoe a casa, a família, abençoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o lar, meu Pai, desta pessoa. Coloca o teu poder, a tua unção, coloca, meu Pai, meu Deus e meu Rei, a tua bênção sobre a vida desta pessoa, meu Pai, que esta semana, até o que estava programado para dar errado, o Senhor venha reverter e fazer dar certo, Pai. Pois eu entrego nas tuas mãos a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo sobre a vida desta pessoa. Meu amigo, minha amiga, sejam todos abençoados. Receba o toque de Deus na sua vida, Pai. Em especial eu te peço, abençoe os dizimistas, os ofertantes, cada coluna dessa obra que não é minha, mas é tua, Pai, é do Senhor. Consagra este copo com água, põe nele a tua unção, que haja cura, que haja milagre, que haja libertação. Repita comigo, com toda a sua fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, ao teu reino. Seja feito, meu Deus, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo e de qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, para todo sempre. Declare amém. Declare glória a Deus. Declare viva Jesus em meu coração. Bebamos do copo com água, façamos com fé.
Glória a Deus, como é bom falar com Deus. Que bom que você ficou até o fim. Isso mostra que você é um crente, um cristão interessado nas coisas de Deus. Gente maravilhosa, agora seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Por favor, nos ajude a evangelizar. E outra coisa, tá, gente? Não existe nada que agrade mais a Deus do que quando nós convidamos alguém para ouvir a sua palavra. Nós levamos alguém até Jesus. No próximo culto, todo domingo e quinta-feira, 8h30 da noite, nós estamos aqui ao vivo no YouTube realizando esse culto maravilhoso. Deus tem derramado bênçãos maravilhosas e eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida. Então, gente, por favor, convide uma pessoa para o próximo culto estar junto com você, tá certo? E por favor, compartilhe esse culto em algum local. Aqui tem um botão escrito compartilhar, clica nele, copia o link, coloca nos status das suas redes sociais. Vamos fazer um propósito, envie para 5 pessoas representando a mão de Deus e eu tenho certeza que a mão de Deus vai se estender sobre a tua vida, tá certo? Te peço perdão se de repente eu coloquei alguma palavra aqui errado, que de repente você se sentiu ofendido. A nossa intenção nunca é ofender ninguém, pelo contrário, é abençoar a tua vida, pois nós te amamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que os céus te guardem. Abraço apertado, beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.